Essa manhã, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 27 a 30. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, 27 a 30. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Meus irmãos, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos nos manter focados. O desvio de foco pode ser fatal, impedindo-nos de alcançarmos os propósitos e objetivos traçados na vida. Isso acontece nos estudos, na vida profissional, e isto acontece na vida espiritual também. Certamente os irmãos devem se lembrar muito bem da experiência de Pedro, por ocasião da tempestade que Jesus acalmou. Pedro andou por sobre as águas à semelhança do Senhor Jesus, e enquanto ele se mantinha focado em Jesus, ele andou tranquilamente por sobre as águas sem se afundar. Mas bastou um descuido, uma mudança de foco, desviar os seus olhos e sua atenção de Jesus para começar a se afundar. Caiu em desespero, perdera o foco. Nós temos trazido mensagens baseados nesta maravilhosa carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 1, verso 1 ao verso 26. O apóstolo Paulo falou sobre a sua situação enquanto prisioneiro, enfrentando a prisão, enfrentando a inveja de alguns que queriam deturpar a pregação de Paulo. Mesmo diante destas adversidades, o apóstolo não perdeu o seu foco. Continuou na prisão pregando o Evangelho, instruindo outros a pregarem o Evangelho. A partir do verso 27, a atenção do apóstolo Paulo já não era mais falar a respeito da sua situação enquanto prisioneiro, ele passou a pensar na situação da igreja. E o apóstolo Paulo demonstrou uma preocupação, que a igreja se mergulhasse em seus próprios sofrimentos, se mergulhasse de repente em problemas de relacionamento entre os irmãos, e assim viesse a perder também o seu foco, o foco da primazia da pregação do Evangelho. Meus irmãos, o foco maior da nossa vida deve ser glorificar ao Senhor mediante a pregação do Evangelho. Nós não podemos nos distrair nem com as provas que nós passamos, com as tentações que sofremos, nem com os privilégios que nós recebemos nesta vida, nem com as vitórias que nós alcançamos nesta vida,
Não podemos nos distrair perdendo este foco maior de glorificar a Deus mediante a pregação do Evangelho. Mas como nós podemos nos manter firmes neste foco, concedendo a primazia à pregação do Evangelho? O apóstolo Paulo nos ensina e nos responde neste texto bíblico com uma propriedade desafiadora nesta manhã. Primeiro, irmãos, a primazia da pregação do Evangelho é praticada quando nós caminhamos dignamente como cidadãos do céu. Mediante o nosso caminhar ou mediante o nosso viver, nós vamos praticar a primazia da pregação do Evangelho. Veja que o apóstolo Paulo, no verso 27, ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Viver de modo digno do Evangelho está se referindo à nossa conduta. A nossa conduta de vida deve ser uma conduta digna do Evangelho. A palavra que foi traduzida pelo apóstolo Paulo aqui, referindo-se a viver de forma digna do Evangelho, não foi a palavra costumeiramente usada para referir-se à conduta dos cristãos. A palavra costumeiramente usada é peripatel, que significa exatamente esta conduta na nossa vida cristã. O apóstolo usou outra palavra. De maneira inesperada, ele usou outra palavra. Ele usou a palavra politeomai. Politeomai não significa apenas conduta. Significa cidadania celestial. O apóstolo está dizendo: vocês devem viver no mundo prezando a cidadania celestial. Vocês devem viver no mundo com uma conduta de cidadão do céu. Por que será que o apóstolo Paulo fez esta mudança? Não usou peripatel, e sim politeomai. Meus irmãos, houve uma razão específica para essa mudança. Acontece que Filipos era, na época, uma colônia romana. E o povo, de forma geral, tinha orgulho de ser cidadão romano. E não acontecia diferente com os habitantes de Filipos. Quando o apóstolo Paulo visitou inicialmente Filipos, em Atos 16, 11 e 12 afirma: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Ele fez questão de destacar que se tratava de uma colônia romana. Os habitantes de Filipos não eram tributados, andavam conforme as leis romanas, refletiam toda a cultura romana, embora estivessem a quilômetros de Roma. Eles não se inspiravam nas cidades vizinhas, nos povos vizinhos. Eles se inspiravam na cultura romana, tanto é que se vestiam como os romanos. Os seus nomes eram nomes romanos. A língua adotada era o latim, a língua oficial dos romanos. Viviam toda a cultura romana. O apóstolo Paulo, aproveitando este orgulho dos filipenses,
O apóstolo está dizendo: existe um motivo maior para vocês se orgulharem. Não é o fato de serem cidadãos romanos. O motivo maior para vocês se orgulharem é serem cidadãos do céu. Um pouco mais tarde, nesta própria carta, lá no capítulo 3, verso 20, o apóstolo Paulo diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo que a maneira dos filipenses concederem a primazia ao Evangelho de Jesus seria eles viverem como cidadãos do céu, serem dirigidos pelos princípios que vêm do céu e não da terra, deles adotarem toda a vida prática procedente do que vem do céu e não do que vem da terra. Meus irmãos, nós temos aqui um grande desafio para nós, para que em nosso trabalho, nos nossos negócios, na maneira de nós nos vestirmos, na maneira de nós falarmos, na maneira de nós nos relacionarmos enquanto irmãos na igreja, nós não devemos ser inspirados pela prática do mundo, mas nós devemos ser inspirados pelo que vem do céu, porque somos cidadãos do céu. Certa vez, Alexandre o Grande encontrou um jovem robusto, de boa aparência, mas muito preguiçoso. Alexandre lhe perguntou: qual é o teu nome, jovem? Aquele jovem respondeu: o meu nome é Alexandre. Alexandre o Grande respondeu: então é bom você mudar o seu nome ou mudar as suas atitudes. Nós trazemos o nome de cristãos para vivermos neste mundo como cidadãos do céu. Gandhi, certa feita, foi questionado a respeito das dificuldades de propagação do Evangelho na Índia. Por que esta dificuldade e qual é o maior impedimento para que o Evangelho se espalhe pela Índia? Gandhi prontamente respondeu: o maior impedimento se chama cristãos. Porque aqueles cristãos não viviam como cidadãos do céu. Meus irmãos, nós não podemos ser impedimento. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: com o surgimento de uma religiosidade aflorada, melhor, com o desenvolvimento de uma religiosidade aflorada em nosso país, quer seja dentro do catolicismo, dentro do espiritismo e em muitos setores evangélicos, onde multiplicam-se as pessoas que têm palavras de cristão, mas as atitudes de cristão não acompanham. Desta forma se torna um impedimento para o progresso do Evangelho. Nós somos chamados a sermos cidadãos do céu na terra. Que as nossas palavras, que as nossas expressões, que a nossa atitude, que a nossa vida como um todo, que o nosso relacionamento familiar, que o nosso relacionamento social expressem as realidades do céu e não as influências que vêm da terra de diversos setores. Como nós podemos considerar a primazia da pregação do Evangelho hoje? Nós podemos considerar a primazia da pregação do Evangelho quando nós vivemos nesse mundo ímpio, mas nós vivemos como cidadãos do céu, em verdade, em amor, em misericórdia, em justiça.
Mas o apóstolo Paulo vem nos mostrar um outro aspecto aqui, daqueles que vivem a primazia do Evangelho. Uma outra forma de nós vivermos a primazia do Evangelho é praticando e lutando como combatentes de um mesmo exército. Quando nós lutamos unidos como um mesmo exército, é maneira de nós, de fato, darmos a primazia necessária ao Evangelho de Jesus, a pregação e a promoção do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, um exército verdadeiro e heróico se caracteriza pela submissão a seus líderes, no caso da igreja como exército. Deve ser submissa ao cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus. Mas um exército se caracteriza também pela sua união, onde todos se unem em torno do mesmo objetivo e do mesmo propósito e da mesma luta. Se caracteriza pela sua bravura nas diversas lutas. E o apóstolo Paulo aqui traz uma linguagem de um verdadeiro exército, se referindo à igreja e à maneira como a igreja deveria trabalhar pela primazia do Evangelho. O apóstolo Paulo diz que, quer ausente ou presente, ele queria ver na igreja de Filipos que eles estavam unidos em um só espírito, unidos em harmonia verdadeira. Ele diz, lutando juntos pela fé evangélica, e diz, em nada intimidados pelos adversários. Eles precisavam de uma firmeza defensiva para resistirem os diversos ataques, mas eles precisavam também de uma energia ofensiva para pregarem o Evangelho e testemunharem o Evangelho a todos naqueles dias, e não é diferente na nossa vida. Nós precisamos de firmeza defensiva para resistirmos o mal, e precisamos de energia ofensiva para caminharmos, testemunharmos, compartilharmos e levarmos o Evangelho. O cristão não pode ser um monge que se isola no deserto, porque o cristão deve viver no meio dos irmãos da fé e nesse mundo. Mas o cristão não pode ser também um ninja, que está disposto a lutar sozinho, porque a luta deve ser junto com a igreja, o corpo do Senhor, o povo de Deus unido. E é o que o apóstolo Paulo coloca aqui, em um só espírito e lutando juntos pela fé evangélica. Há alguns perigos na vida do cristão, na vida da igreja. Se acomodar e não enfrentar a luta em defesa da propagação da fé. Vir à igreja, procurar cumprir os seus deveres, mas não se esforçar pela expansão do reino de Deus no mundo. Um outro perigo é tentar lutar sozinho. A palavra de Deus nos chama para lutarmos unidos. Se isolar do corpo. Eu posso viver a minha fé, porque o que importa é o que está no meu coração. Mas a palavra de Deus não nos ensina isso, nos ensina a igreja lutando unida em um só espírito, na defesa da fé evangélica. Ainda um outro perigo é se dedicar à luta contra os próprios irmãos, ressaltar demais os problemas uns dos outros e começarmos a implicar e a lutar contra os nossos próprios irmãos, desviando o foco. O nosso foco definitivamente não é este. Meus irmãos, na propagação do Evangelho, unidos como exército, exército do Senhor, nós precisamos entender que os verdadeiros inimigos não podem ser ignorados,
e os inimigos são de caráter espiritual. É contra eles que nós unidos devemos lutar. Nós não podemos também, irmãos, ignorar qual é a verdadeira fonte que nos abastece na luta. A nossa verdadeira fonte é o Senhor, e nós precisamos beber desta fonte na palavra, na oração, na dependência do Senhor, para nos mantermos em pé na fé, propagando o Evangelho, unidos como um só Espírito e só uma alma diante de Deus. E por fim, irmãos, nós precisamos também entender qual é a nossa essência. A nossa essência é sermos um corpo unido diante de Jesus, servirmos ao Senhor, dando as mãos uns aos outros e avançando no testemunho e no anúncio do Evangelho como a primazia de nossas vidas. Um exército precisa de união, de cooperação, de manter o foco, conhecer os seus inimigos e buscar energia na luta. E só Deus pode nos oferecer estas bênçãos. Meus irmãos, isso nos faz pensar na necessidade de estarmos inteiramente integrados na igreja, de ajudarmos uns aos outros, de termos palavras encorajadoras de consolo, de orarmos uns pelos outros, e da igreja unida aceitar o desafio de sua missão. A primazia da igreja é o anúncio do Evangelho de Jesus, e isso pode ser feito de duas maneiras. Primeiro, vivendo como cidadão do céu na terra. Segundo, lutando pela propagação da fé evangélica como um exército unido, um exército que luta unido. Mas queremos finalizar ainda dizendo que a primazia da pregação do Evangelho é praticada quando estamos dispostos a padecer por amor a Cristo. Quando fala de padecer ou de sofrimento, estamos falando de um assunto muito alheio e muito rejeitado e muito ignorado nos nossos dias. A cada dia as pessoas estão menos dispostas a sofrer. Esses dias, passando pela rua, eu vi uma moça desesperada. Aquela moça no telefone, ela dizia: tudo de ruim acontece só comigo. Minha vida está acabada. Eu pensei, deve ter acontecido uma coisa muito grave com essa moça. Um outro senhor se aproximou e disse: olha, ela está desesperada assim porque eu esbarrei atrás no carro dela, não amassou, não arranhou, apenas soltou a placa de um lado. As pessoas não estão mais suportando sofrer, nem enfrentar adversidades na vida. E no Evangelho de Cristo Jesus, tem acontecido o mesmo na pregação do Evangelho, porque alguns têm pregado um Evangelho extremamente triunfalista e materialista. Tem esquecido de que de fato o Evangelho retrata triunfo na nossa vida. O Evangelho retrata o triunfo de caráter espiritual, porque Deus nos abençoa com toda sorte de bênção espiritual, porque de fato o Senhor nos confere vida eterna, nos confere consolo eterno, nos confere bênçãos inumeráveis. Então, o Evangelho é triunfalista, mas de caráter espiritual. E há muitas pessoas que estão pensando em um triunfo apenas de caráter material, apenas no campo dos bens materiais, da saúde, da profissão. E nesse sentido, não tolera o sofrimento, descarta o sofrimento. Mas, irmãos, todos aqueles que consideram a primazia da pregação do Evangelho
estão prontos a, se necessário, sofrer, padecer, desde que a missão do Evangelho se cumpra. E o apóstolo Paulo aqui afirma que Deus nos dá também a graça de padecermos por amor ao Evangelho. Ele não coloca o sofrimento como mal, mas sim uma graça de Deus em permitir que nós soframos em função de algo tão glorioso que é o Evangelho de Cristo Jesus. O sofrimento, nesse sentido, nos ensina duas coisas. O Evangelho, o sofrimento pode ser oportunidade de Deus para nós testemunharmos do Evangelho, como foi na vida do próprio apóstolo Paulo, que preso, fez do seu sofrimento oportunidade para tornar o Evangelho conhecido de toda a guarda pretoriana. Eu tenho visto tantas pessoas sofrerem, às vezes no leito da enfermidade, às vezes diante de perda de pessoas queridas, mas que nestes momentos têm testemunhado da glória do Evangelho e tem sido bênção de Deus na vida de tantas pessoas. É disto que o apóstolo Paulo está falando. E meus irmãos, o sofrimento, como oportunidade de Deus, podemos entender também, graças a Deus, que nenhum cristão passa pelo sofrimento desassistido da graça do Senhor. Em todos os momentos na Bíblia, os servos de Deus em sofrimento foram alimentados pela presença do Senhor, sustentados pelo Senhor, consolados pelo Senhor, porque Ele é Pai bondoso e de toda misericórdia. Meus irmãos, é muito fácil na vida nós desviarmos o foco. Se desviamos o foco, nós não alcançamos o objetivo proposto na vida, quer seja econômica, na vida familiar, na vida profissional, na vida acadêmica, em todos os setores, e na vida espiritual também nós não podemos desviar do foco. Existe uma missão e um chamado de Deus, que a primazia do Evangelho ocupe a nossa vida. Mas como a primazia do Evangelho pode ser praticada por nós? Meus irmãos, nós praticamos a primazia do Evangelho se vivemos como cidadãos do céu. Nós não andamos conforme as influências deste mundo, mas conforme a inspiração e a palavra que vem do céu. Porque assim, as nossas atitudes, as nossas palavras, a nossa vida será um testemunho, será uma carta viva de Deus neste mundo. A primazia do Evangelho é praticada também quando a igreja caminha unida em defesa do Evangelho, onde deixamos de lado as nossas vaidades, deixamos de lado as nossas dores, qualquer tipo de intriga, porque não tem nada que atrapalha mais o testemunho da igreja no mundo do que a desunião da igreja. Por isso que Jesus orou pela igreja, pelos seus discípulos, para que eles fossem um em Cristo Jesus. E por fim, irmãos, nós dedicamos a primazia e praticamos a primazia do Evangelho, se nós estamos dispostos a enfrentar adversidades, até mesmo sofrimentos, mas glorificando a Cristo no meio dos sofrimentos. Que Deus, na graça dele, guarde cada um de nós. Não desviemos do foco. Deus nos colocou neste mundo e a missão do Senhor para nós é esta: glorificarmos a Ele mediante a primazia do Evangelho, da pregação do Evangelho por nós praticada. Que Deus assim nos ajude.